Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é sobre o que o Grêmio vem fazendo nos últimos 2 dias. Grêmio surpreende. Vamos falar sobre Matias Arezo e o Peñarol, joias da base que estão tendo uma certa movimentação pelo Grêmio, e os reforços para esse segundo semestre pedido pelo Mano Menezes. Como o Grêmio vai contratar tudo isso? Esse assunto e principalmente os valores que o Grêmio tem disponíveis, como vai juntar essa grana, eu vou te contar tudo isso agora. Então dá aquela moral para mim, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar trazendo informações e análises como essa do que vem acontecendo nos bastidores do Grêmio. E esse é um vídeo apoiado pelo Ativo, aqui ó, Ativo Ultra. Olha só, gurizada, é o seguinte, você aí, homem, mulher, que desejam ter um relacionamento um pouco mais apimentado, acalorado, e satisfazer seu parceiro ou sua parceira, eu recomendo Ativo Ultra. Vocês podem tomar todos os dias o comprimido que vai fazer vocês ficarem mais ativos, né, do dia a dia, e também vocês podem tomar este comprimido aqui 2 horas antes daquele momento de relaxamento, de descontração com o seu companheiro, com a sua companheira, e faz toda a diferença. Eu garanto para vocês, porque eu consumo e assim, estou muito satisfeito. Não sei vocês. Ó, gurizada, mas satisfeito por satisfeito, a gente tem que falar sobre o Grêmio, né? O Grêmio surpreendeu no jogo contra o Aimoré e venceu por 5-1. Até deu um susto, né? Saiu perdendo. O Grêmio goleou o Aimoré. E teve alguns destaques nessa movimentação. Tudo por conta do próprio Mano Menezes, em que vem fazendo, sim, um trabalho de reconstrução em meio à temporada. E algo que ele é especialista nisso, a gente sabe. E eu falo aqui, vou dizer para vocês de novo, tá? Eu só confio no Grêmio nessa temporada de 2025 por conta da chegada do Mano e da chegada do Filipão. Mas em 24 eu disse para vocês, 2025 ia ser muito difícil. Então gravem essa frase, porque mais adiante no vídeo eu vou repetir ela para vocês entenderem por que o ano de 2025 vai ser muito difícil para o Grêmio. Está sendo muito difícil para o Grêmio. Bom, o negócio é o seguinte, o Grêmio venceu o Aimoré por 5-1 no treino, né? No jogo treino no CT Luiz Carvalho, aberto para a imprensa. Eu não pude estar presente neste momento porque eu estou numa outra atividade, não pude comparecer, estava numa outra atividade naquele momento. E isso é um trabalho de preparação já exatamente para o próximo jogo do Grêmio na Recopa contra o São José na Arena, dia 8. Então o Grêmio já faz esse trabalho para isso, em meio a essa reconstrução. E o time do Grêmio que marcou, né, os jogadores que marcaram os gols da vitória foi o Cristaldo, o André Henrique, o Arezo, que marcou 2 vezes, e o Luan Cândido, que começou fazendo um aquecimento, uma preparação antes do jogo, em separado com o elenco, do elenco, né, separado do elenco, para depois fazer a participação. E curioso que ainda durante o jogo entrou todos os jogadores, né, do time do Grêmio. O que aconteceu? O time do Grêmio, montado pelo Mano Menezes, ele começou atuando com Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, Cuejar, para acabar com a história do Cuejar, vocês saberem que o Mano quer o Cuejar no time, Alex Santana, como eu já vinha falando para vocês, que ele tem um quarteto, né, para montado já nesse time, a informação que eu trouxe. Nesse caso, nesse jogo não teve o quarteto porque o Vila Sante está em recuperação, chegou mais tarde das férias, então ele não está bem fisicamente. Cristaldo, Alisson, Amuso e André Henrique. O detalhe é que o Amuso ainda deu o passe para o gol do Cristaldo, né, que fez o primeiro gol do Grêmio empatando o jogo em 1-1. Depois, na segunda parte, os gols de Arezo e Luan Cândido, né, além do Cristaldo e o André Henrique no primeiro tempo, o Arezo e o Luan Cândido fizeram os outros 3 gols. E aí, no segundo tempo, o time do Grêmio entrou com Gabriel Grando, Camilo, Gemerson, Vieira e Marlon. Olha a diferença. Edenilson, já voltando a atuar. O Luan Cândido entrou depois. Dodi, Monsalve, Pavon, Riquelme e Arezo. Bom, a gente já sabe, já foi noticiado
o Grêmio fez uma goleada, teve, né, conseguiu atingir fazer 5-1 e teve alguns pontos, alguns destaques. A gente pode falar sobre os guris da base que se destacaram. O Franco Cristaldo foi o melhor jogador, mostrou que continua sendo com a sua técnica refinada, com um trabalho sendo feito do Mano Menezes e da sua comissão técnica, montando esse meio campo ali com o Alex Santana fazendo essa aproximação, né, esse vai e vem ali do segundo volante. Caso, voltando o Vila Sante, o Alex Santana vai ser o terceiro homem de meio campo, e o Mano muda esse conceito de um 4-3-3 ou 4-2-3-1, a partir de então passa para um 4-4-2. Olha a informação que eu estou trazendo para vocês. O Mano vai jogar num 4-4-2 em losango, com 2 meias, um atacante e um centroavante. Pode ser o Arezzo ou pode ser o Martin Braithwaite. Nesse sentido, ele acaba colocando um dos dois. O Martin ainda está se recuperando, então o Arezzo deve começar. Por que eu falo isso? Porque o André Henrique não foi bem nesse jogo. Por mais que tenha feito gol, ele não foi bem. O Arezzo, quando entrou, a movimentação do time foi melhor, desempenhou melhor e as coisas acabaram fluindo naturalmente nesse quesito. O Grêmio se apresentou hoje e a gente viu, né, hoje, nos treinos de hoje, já tem fotos circulando, né, no caso do Grêmio, até divulgado pelo próprio Grêmio, os jogadores que treinaram ontem e agora voltam, né? Então a gente já sabe que o Monsalve está recuperado, vem treinando, o Riquelme também está muito bem, já está treinando e as coisas vão mudando. A gente sabe que o Matias, o Vila Sante, também treinou, então já fica à disposição para o Mano, isso é um fator principal, mas ainda não tem a lateral direita consumada, né? Ainda não estão aptos para jogar, nem o João Lucas, João Pedro, nem o Igor Serrote. Estima-se que o Serrote fica disponível mais adiante. Então presta atenção, se vocês chegaram até aqui, dá aquele like, não deu ainda, e se inscreve, já que vocês, né, quem não me conhece, está conhecendo agora, se inscreve para continuar recebendo as informações que a gente está trazendo aqui. Porque é o seguinte, vamos falar sobre o Arezzo, porque eu estou falando que o Arezzo pode jogar os próximos jogos, pode, a janela de transferência abre dia 10, o Grêmio tem um jogo dia 8, e ele pode jogar agora contra o São José, e pode ser titular, e quem sabe até ser campeão da Recopa com o Grêmio, mas tem uma possibilidade dele ir para o Peñarol. E a ideia dele ir para o Peñarol é porque o Peñarol deu um prazo até domingo. Olha que louco, o Peñarol deu um prazo até o próximo domingo, agora dia 6, para o Matias Arezzo conseguir a sua liberação com o Grêmio para ele fazer a sua transferência. E detalhe, ele aceita até reduzir o salário para jogar no Peñarol. Primeira coisa, né? O Matias Arezzo não tem que conseguir a liberação. Ele já está fazendo de tudo para poder sair do Grêmio, né? Mesmo por empréstimo. A última proposta do Peñarol foi $300 mil e o salário do Arezzo por 6 meses de contrato. Eu até falei no vídeo anterior, dizendo assim, ó, libera o cara, bota o cara para lá, né? Deixa ele jogar no Peñarol, ele ganhar rodar, né? Ganhar mais rodagem de jogo, por mais que tenha números bons no Grêmio, e depois ele volta porque não vai estar a mesma direção, não vai estar o mesmo ambiente, vai estar tudo diferente, pode ser que esteja o treinador e o Filipão estejam no elenco e aí vai dar suporte para ele, mas a direção que é um fator determinante para fazer com que o Arezzo saia. Por isso que eu acho que ele tem que sair, eu acredito que ele tem que sair agora por empréstimo. Vai atrapalhar a vida do Grêmio? Vai atrapalhar, mas, cara, tu tá com o jogador insatisfeito, ou tu bota o cara para jogar, ou já libera ele agora, por empréstimo. Ele tem contrato até 2028. Então, ano que vem ele volta e atua no Grêmio na boa e segue a vida. É nesse caminho que, nesse sentido, tem que ser feito. Tem que ser liberado as coisas com naturalidade, sem pressão, sem situações em que atrapalhem o cara, a vida do cara, junto com o seu profissional, né? O pessoal e o profissional, porque acaba atrapalhando, sim, o lado profissional dentro de casa, e ele vai ficar insatisfeito e pode atrapalhar até todo o grupo nesse sentido. Então libera ele nesse sentido. E aí, liberando, o Grêmio ganha $300 mil para ajudar nas contratações, que é um dos assuntos que
a gente precisa falar que é a vida financeira do Grêmio, onde eu digo que o Grêmio terá reforços. Mas antes disso, o Grêmio fez uma movimentação interessante. A gente não tem que estar só batendo na direção, né? Por mais que vários influencers, né, e as notícias que saem dos jornalistas mais reconhecidos, né, da rede tradicional, sobre os jovens, né, o Grêmio renovou o contrato com o Luiz Eduardo, zagueiro. Eu falei agora há pouco num vídeo também, vai estar por aqui, vocês podem procurar no canal. O Luiz Eduardo era mais um jogador que o Grêmio ia perder. É um zagueiro de 18 anos, que é jogador da seleção brasileira, capitão do Sub-20 do Grêmio, e ele está insatisfeito. Mas chegaram num acordo e o Grêmio conseguiu renovar o seu contrato. Curiosamente, alguns vão ser maldosos e dizer que com a saída dos dirigentes do Sub-20 ficou mais fácil de renovar com os guris. E isso não é verdade. Já vou cortar vocês aqui esse assunto, porque isso não é verdade. Bem pelo contrário. Porque não é o pessoal do Sub-20, da direção do Sub-20, que renova o contrato. Quem cuida dos contratos Sub-20 é o departamento profissional. Porque todos eles têm seu contrato profissional. É Luiz Wagner e Vivian junto com os seus pares, Guto Peixoto e Alexandre Rossato. Os três que cuidam da negociação, da renovação de contrato. Curiosamente, talvez, neste momento, Luiz Felipe Scolari e seja o cara que esteja intermediando isso e fazendo com que renovem o contrato para não perder essas joias. Porque o Luiz Eduardo, sim, ele é de uma safra diferente da que o Grêmio tem e ele é, sim, diferenciado porque a seleção brasileira, com os seus treinadores e a sua comissão, ele está numa avaliação um pouco mais alta do que os outros zagueiros que estão atuando na idade dele no futebol brasileiro. Então precisava renovar com ele. O outro fato é que o Jefinho, que eu também no mesmo vídeo falo, que ele pode sair, porque encerra o contrato dele também agora em dezembro, dia 31, assim como o do Luiz Eduardo, o Grêmio trabalha para renovar. Acertou com um e agora tenta renovar com o Jefinho. O Grêmio ofereceu um salário e o Jefinho pediu 3 vezes mais. Eu vou dizer que é 3 vezes mais o Jefinho, porque é um empresário que está forçando a barra. O detalhe é que o empresário dele não é muito bem aceito dentro do Grêmio, então já existe um conflito de interesses nesse caminho. O que eu acredito que vai acontecer é que o Jefinho, junto com o Grêmio, vão acabar acertando esse meio termo. O Pablo Bueno é um cara muito difícil para renovar contrato com seus jogadores, ele sempre quer valorizar ao máximo. Eu lembro que o Adriel ganhava 80 mil, ele queria que renovasse por 500. É o que foi vazado. E aí o Adriel renovou um contrato e depois renovou outro, e aí veio essa proposta e ele já foi ganhando 500 mil lá para o Bahia. 400 e alguns quebrados, tá? Então acontece isso de novo, né, nesse caminho. Agora com o Jefinho ele quer fazer isso. Eu não vou citar outros casos, tá? Porque tem outros jogadores dele, por exemplo, muitos que acompanham o Sub-20 sabem que o Pedrinho, lateral esquerdo, ele é muito bom lateral. Ele é muito bom lateral. Ele podia estar treinando no profissional, jogando no profissional, mas o Grêmio foi lá e contratou o Lucas Esteves. Eu digo para vocês, o Pedrinho joga muito mais que o Lucas Esteves, inclusive marca muito mais que o Lucas Esteves, mas foi colocado para o Sub-20 justamente porque tem esse empecilho aí, esse detalhezinho, essa rusga com o empresário que ainda não, quando fala que é para ter resolvido, ainda fica muito pelo lado do coração, né? Os caras não levam para o lado profissional, então fica essa mágoa entre eles, coisa que devia ter acabado e tratar somente do profissional e pronto. Enfim, também existe uma política de renovação de contratos dos jogadores da base, em que o Grêmio tenta manter, mas, cara, quando tem um cara que é fora da curva, tu tem que manter o cara. E o Grêmio fez isso com muitos jogadores e botou uma multa elevada para ter os jogadores, para ficar com eles. E esses caras, para vocês terem uma noção, acabaram indo embora porque sabiam que não iam jogar. Então existe um outro problema dentro do Grêmio, não é só isso, que o clube também precisa vender jogador. Mas, por exemplo, o Guga, que tinha uma multa de 60 milhões de euros, foi embora por 1 milhão de euros. Mas enfim, é nesse caminho. O fato é que o Jefinho pode ser esse novo, pode renovar seu contrato a qualquer momento. Ele tem sim, alguns ainda falam que ele pode não render por conta da sua lesão que ele teve no joelho,
Mas, cara, ele tem 18 anos, está em fase de crescimento, tem talento, o talento não se some, não se perde, precisa só ajustar, dar rodagem para ele, treinar, fortalecer a musculatura e de botar ele em campo para ver se vai vingar ou não, se ele vai ser toda essa promessa, enfim, né, do que se precisa. Bom, o fato é que o Grêmio trabalha nos bastidores, no sub-20, para renovar com esses jogadores que são pontuais, que podem perder os seus vínculos a qualquer momento, assinar um pré-contrato com outro clube. Como o Grêmio está negociando com o Jefinho, não tem como outro clube agora vir fazer uma proposta, porque está no contrato que precisa ser apresentado a proposta do outro clube para poder renovar. Então, é esse caminho. O Luiz Eduardo já renovou, né? O Grêmio deve anunciar a qualquer momento, se já não anunciou quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, e assim por diante. Agora, tem um outro detalhe, o Grêmio precisa contratar jogador, né? Para o profissional, a pedido do Mano Menezes. Só que o Grêmio não tem grana muito disponível. Tem milhões? Tem 4 milhões e meio de dólares para contratar. Isso dá mais ou menos, vamos lá, cotação do dólar. Hoje, o dólar está 5,41, tá? Então, se ele está 5,41, o Grêmio tem 5,41 vezes 4,5. 24 milhões e meio de reais para contratar jogadores para essa janela. E aí, a gente entende por que o Grêmio estava pensando no Kaique. E mesmo assim, a pagar 7 milhões por ele na bucha, 5, né? Parece que era, não, 3 milhões e parcelar o resto, mas enfim, não valeria a pena. Vamos esquecer o Kaique, que já deixa o Kaique para lá, porque eu quero que vocês entendam como que o Grêmio está pensando. E para mim isso está totalmente errado. Mas o fato é que o Grêmio tem 24 milhões e meio para contratar. O Adrielson, para vocês terem uma noção, o Lyon lá, o John Textor, quer 7 milhões para liberar ele, o zagueiro Adrielson. E o Grêmio só tem 4 milhões e meio. O Danilo Barbosa entrou no hall agora, né, de contratação. O Danilo Barbosa, o volante, estava no Mundial de Clubes, né, com o Botafogo, o Super Mundial de Clubes, o Botafogo, que foi eliminado pelo Palmeiras por 1-0. O Danilo Barbosa até foi muito criticado por ter sido colocado no time e o time perdeu. A torcida, muitos acham que ele teria sido um dos responsáveis, mas o treinador, de fato, colocou 3 volantes e tinha acrescentado ele. E não foi para cima do Botafogo, do Palmeiras, como eles se achavam. E aí ele estaria negociando, apto para conversar com outro clube. Mas o valor dele é muito alto, né? Também para tirar ele de lá. E o Grêmio vai tentar fazer um mexe aí, ou por empréstimo, ou tentar comprar ele. Mas como que o Grêmio vai comprar se o Grêmio não tem dinheiro? Né? Nós estamos falando aqui só do Danilo Barbosa de 2 milhões e meio. O Grêmio só tem 4,5. E como é que faz? Se o Grêmio precisa de um zagueiro pelo lado direito, o Grêmio está buscando um volante, que eu também não sei porquê, mas vamos respeitar a pedida, e o Grêmio vai buscar um centroavante porque o Arezzo deve ir embora. Tem que repor. O André Henrique tem seus altos e baixos. O Grêmio precisa de um zagueiro. Só Martin Braithwaite não vai rolar. Então, nesse sentido, o Grêmio tem pouca grana. Aí entra o pulo do gato, que Christian Pavon está prestes, né, a ser vendido para o Racing. O Racing que perdeu um grande jogador agora nessa janela, porque o River Plate acabou comprando o jogador do Racing. Fugiu o nome dele agora, esqueci o nome dele. Até estou procurando aqui, o Salas. O River tirou o Salas, pagou a multa, né, para o Racing, e o Salas se apresenta no River com um novo contrato até então. E agora eles estão com uma grana na conta aí, são 8 milhões de dólares. E se vender o Pavon por 3, o Grêmio já parte da sua soma de 4 milhões e meio, o Grêmio passa a ter 7 milhões e meio para contratar. E será que vale a pena ainda contratar o zagueiro de 7 milhões que o John Textor está vendendo? Ou vai esperar mais um pouco, a janela chegar próxima do final para tentar dar uma baixa? Ou vai acabar fazendo o que aconteceu no início desse ano de 25, quando a janela estava fechando, começou a pegar o refúgio do mercado? Porque a janela quente é agora.
E aí? E o Grêmio vai conseguir vender outro jogador? Porque tem outros no pente, né? Sai um Arezzo, sai um Cristian Pavon, já baixa 2 jogadores estrangeiros. Chegou o Carbajo, volta, o Grêmio volta a ter, ficaria com 9, agora volta a ter 10. Tem mais alguém para sair. Então nesse caminho aí que se endireita aí uma possibilidade do Grêmio se desfazer de um outro jogador. E quem será que o Grêmio vai contratar? Vai conseguir contratar caso o negócio do Pavon aconteça, com 7,5 milhões de dólares, fazer uma boa janela? Tem que ter criatividade para isso. E será que Luiz Wagner Viveu vai ter? Comenta aqui, vem junto comigo, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte dessa moral para nós. Daqui a pouco a gente volta.